eu vou te mostrar algumas peculiaridades envolvendo pizzas e outros lanches que tenham variação de sabores e tamanhos no mesmo produto. É um pouco diferente de um lanche normal, como um cachorro-quente, porque na pizza você tem 3 situações bem específicas. Primeiro, o tamanho que é diferente. Por exemplo, temos o tamanho broto, média, família, gigante. Temos ainda a borda recheada, que pode ser cobrada à parte. E por fim, tem a questão dos sabores, já que o cliente monta a pizza de acordo com o gosto dele, podendo ter mais de um sabor da mesma pizza e alguns sabores ainda têm uma cobrança adicional. Isso tudo eu vou te mostrar com detalhes em diversos exemplos a seguir. Nesse primeiro exemplo, eu vou te mostrar um caso bem simples, uma pizza broto com 2 sabores. Lá no retaguarda, eu configurei que essa pizza poderia ter até 2 sabores. Na verdade, eu configurei para que ela tivesse no mínimo um sabor, ou seja, um sabor é obrigatório, e no máximo 2 sabores por conta do tamanho dela. Então vamos lá, metade calabresa e metade 4 queijos. Na porção de 4 queijos, o cliente pediu sem orégano. Então é só clicar aqui e desmarcar o ingrediente. Uma situação bem comum envolvendo as pizzas são as bordas. Tem 2 formas de configurar as bordas. Elas podem ser um opcional da pizza, que vai adicionar um determinado valor quando ele for escolhido, ou um produto separado. Eu sempre recomendo que os clientes cadastrem as pizzas com borda como sendo um produto separado, em cada um dos tamanhos, porque isso acaba facilitando principalmente lá na hora de fazer as análises das vendas nos relatórios. Nesse exemplo, eu vou te mostrar a pizza com borda como sendo um produto em separado. Primeiro eu escolho aqui qual que vai ser o tamanho que eu quero. Nesse caso, vou usar uma broto. Na sequência, eu escolho os sabores. E aqui na borda, eu informo qual das bordas que o cliente está pedindo. E aí é só seguir o restante do fluxo da venda. Outra situação que acontece é quando um determinado sabor tem custo adicional. Um exemplo bem clássico é o camarão. Eu quero cobrar um valor maior sempre que esse sabor for escolhido. Então, eu configurei lá no sabor do camarão que ele vai ter um custo adicional de R$ 5,00. Eu escolho o primeiro sabor, 4 queijos, que não tem nenhum custo extra. Agora, quando eu escolher camarão, o sistema vai adicionar R$ 5,00 no valor total da pizza. Aproveitando, deixa eu te mostrar uma outra situação. Como a pizza é uma pizza broto com borda, eu sou obrigado a informar qual que é a borda. Caso o garçom ou o atendente esqueça de informar, o sistema vai avisar e vai exigir isso. Nesse caso, vou pegar a borda de cheddar e no momento em que for incluída a pizza, o sistema soma esse valor extra no total da minha pizza, conforme mostra aqui nessa comanda. Nas pizzas, como em qualquer outro lanche ou prato, é possível informar complementos que podem ou não ter uma cobrança de valor extra. Vamos ver isso na prática. Eu escolho os sabores, aqui eu vou pedir calabresa e camarão, que tem aquele valor adicional no sabor. Na sequência, eu informo a borda, já que essa pizza que eu escolhi exige isso. Depois, eu posso escolher até 2 complementos ou adicionais diferentes. Essa quantidade de complementos eu configuro lá no retaguarda, e pode ser um só ou pode ser mais. E não tem limite. O sistema é bem flexível e deixa você configurar da maneira que for mais conveniente para o seu negócio. Nesse caso, configurei para permitir no mínimo 0, ou seja, se eu não escolher um complemento, o sistema não vai exigir. Ou eu posso escolher até 2 complementos diferentes. Seguindo aqui, eu vou escolher o adicional de bacon, que vai acrescentar R$ 3,00 na minha pizza. Um detalhe bem importante, mesmo com todas essas possibilidades de borda, complementos, sabores com cobrança adicional, ainda assim é possível desmarcar os ingredientes em cada um dos sabores. Então, por exemplo, eu vou desmarcar aqui no sabor do camarão, eu não quero o molho de tomate. Agora é só incluir a pizza e pronto. Todas essas escolhas ficam gravadas e vão para a comanda. Ainda falando sobre os sabores que tem adicional, uma dúvida que geralmente as pessoas nos perguntam e tem total fundamento é sobre como o sistema trata da questão do cálculo desse valor adicional. Imagina o seguinte, a pizza broto geralmente tem 2 partes. Imagina que ali na sua pizzaria você permite que o cliente escolha até 2 sabores diferentes na broto e até 4 sabores diferentes na pizza tamanho família. Isso você configura em cada pizza lá no cadastro. Mas para esse exemplo a gente vai usar 2 e 4 para facilitar a conta. Então, quando configurar o sistema, você vai informar esse valor adicional para uma parte. Vamos para um exemplo que fica mais fácil. O cliente está pedindo uma broto toda de camarão.
Nesse caso, eu informo o sabor da primeira parte e ele adiciona os R$5. Agora eu informo o sabor da segunda parte, também camarão, e isso faz adicionar mais R$5. Um detalhe, eu só preciso informar o mesmo sabor 2 vezes porque tem essa cobrança adicional, senão não tem necessidade. Por exemplo, se o cliente pedir uma pizza broto toda de calabresa, é só informar o primeiro sabor e a cozinha vai saber que ela é toda de calabresa. Eu só tenho que informar mais vezes quando tem essa cobrança de valores adicionais no sabor. Feito esse parênteses, vamos para outro exemplo de sabor com cobrança adicional. Agora o cliente quer uma pizza tamanho família, meia camarão e meia 4 queijos. Só um detalhe, a meia camarão tamanho família, ela leva muito mais camarão do que a meia broto, porque ela é maior. Então o sistema tem essa inteligência de cobrar um valor maior por conta desse tamanho da pizza. Nesse caso, configurei para o sabor camarão, no tamanho família, tem um adicional de R$9 e não só 5 como na broto. Eu escolho as 2 partes de camarão, e na sequência, eu escolho o sabor 4 queijos. Bom, agora é só incluir e vai ser emitida a comanda de produção com todos esses detalhes que eu acabei de escolher. Depois de ver essa parte operacional, o gestor da pizzaria ou restaurante normalmente fica com 2 dúvidas. A primeira é sobre o comportamento dos relatórios, especialmente em relação ao sabor mais vendido para ajudar na programação das compras dos ingredientes. E aqui entra um grande desafio para qualquer sistema, que é como juntar os sabores dos diferentes tamanhos. Por exemplo, se eu vendi 10 pizzas broto no sabor atum e mais 10 tamanho família também no sabor atum, se o sistema simplesmente somar isso tudo e me informar que vendeu 20 pizzas, eu não consigo ter uma informação confiável. E isso piora bastante porque, normalmente, o cliente, quando faz o pedido no restaurante, ele pode escolher 2, 3, 5 sabores diferentes numa pizza gigante, por exemplo. Para resolver essa equação, nós adotamos uma sistemática que, na verdade, é a mesma que as pizzarias usam no operacional do dia a dia. Nós criamos uma equivalência em número de fatias a partir de um tamanho padrão. Por exemplo, digamos que a pizza mais vendida na sua pizzaria seja no tamanho médio, e que esse tamanho equivale a 9 fatias. Todo o restante dos tamanhos vai ser baseado no tamanho da fatia da pizza média. Então, a partir disso, nós configuramos as equivalências. No cadastro da pizza, eu digo quantas porções, ou seja, quantas fatias vai ter essa pizza. Aqui no cadastro da broto, eu informo que ela tem 4. Com isso, 2 brotos e mais uma fatia equivalem a uma pizza média que tem 9 fatias. Já um outro exemplo, no cadastro do tamanho família, eu informo que essa pizza nesse tamanho vai ter 16 fatias e assim por diante com cada uma das pizzas. Com isso, a cada pizza vendida ou a cada parte que é produzida num determinado sabor, o sistema calcula quantas fatias equivale e consegue me dar um relatório do total da venda por sabor de uma semana, de um mês ou qualquer outro período que eu precisar. Aqui nesse exemplo, um relatório de um período que me mostra o seguinte: o sabor estrogonofe de carne foi vendido 66 vezes em 66 pizzas diferentes. Aqui nesse caso o tamanho da pizza não importa, porque o sistema juntou tudo. Ele juntou e está me dando o total de fatias. Foram 273 fatias, que me gerou um faturamento de R$ 1.130. Já o sabor calabresa foram 62 pizzas diferentes, ao todo deu 263 fatias e um faturamento de R$ 1.100. Em relação ao custo, o sistema segue a mesma ideia de equivalência em fatias. Para isso é criado um produto matriz de custo para cada um dos sabores, que só vai ser usado internamente no sistema. Aqui tem um exemplo de uma matriz de custo da pizza média de atum. Eu informo a composição dessa pizza, colocando todos os ingredientes e quantidades para fazer essa pizza média inteira de atum. A partir disso, o sistema sabe qual o consumo dos ingredientes por fatia e, por consequência, ele sabe qual é o custo.